Oi gente, aqui é o Tadeu e hoje eu vou conversar um pouco com vocês sobre o livro 12 Horas de Terror, de Marcos Rey. Para quem não sabe, 12 Horas de Terror foi um livro escrito por Edmundo Nonato, um escritor paulista que preferia ser chamado pelo pseudônimo Marcos Rey. Esse livro ele foi escrito especialmente para a série Vagalume. E dentro da coleção Vagalume, Marcos Rey escreveu outros livros que são lembrados com muito carinho pelos fãs até hoje, como O Rápido do Garoto de Ouro, O Mistério dos 5 Estrelas, Sozinha no Mundo, O Diabo no Porta-Malas e muitos outros. Essa história ela já segue a linha narrativa que o Marcos Rey vinha adotando para outras criações. Primeiramente porque é um mistério a ser solucionado. Nem sempre se trata de um crime, mas a história ela vai caminhar para que tenha um desfecho em que vai haver outras revelações que não foram apresentadas no começo do livro. Então, dessa forma, o Marcos Rey ele tenta criar uma atmosfera toda misteriosa para que o leitor faça um papel de detetive junto com o personagem até o desenrolar de toda a trama. Bem, mas do que se trata 12 Horas de Terror especificamente? Esse livro ele vai falar sobre a história de Júlio, um garoto que vem do interior em busca de um emprego, de uma oportunidade e vai viver com seu irmão. Aí quando eles chegam no apartamento do irmão, que é o Miguel, ele encontra o apartamento todo revirado, com as coisas fora do lugar, como se alguém tivesse assaltado o irmão dele. Enquanto ele está lá pensando no que ele vai fazer, se ele liga para a polícia, se ele não liga, o telefone toca e aí ele escuta uma voz do outro lado da linha. E essa voz fala para o Júlio sair daquele ambiente imediatamente. Quem estava do outro lado da linha, na verdade, era a Ruth, a namorada do irmão do Júlio. E aí a Ruth vai guiar o Júlio ao longo de 12 horas, que é como o livro é dividido em 12 horas e 12 capítulos, para ele entender o que aconteceu com o irmão dele. Só que nessa jornada do Júlio e da Ruth, ela vai revelando aos poucos que o irmão ele é envolvido com tráfico. Alguns bandidos começam a perseguir os dois, e aí eles precisam se esconder, precisam fugir. Tem um momento em que eles vão parar dentro de uma igreja, tem outro momento em que ele vai parar num lugar muito, muito precário, que ele precisa se esconder lá. E um dos pontos altos da história é o ritmo corrido em que ela se dá, fazendo com que a gente não largue mais o livro, além de a gente ficar com aquela pulga atrás da orelha quando a gente se pergunta sobre o apartamento revirado, sobre as pistas que o autor vai deixando ao longo do caminho, sobre a tal mala de dinheiro que eles tem que encontrar na rodoviária, e também sobre o envolvimento do irmão do Júlio com os traficantes, e também os questionamentos internos do personagem. A gente acaba se envolvendo um pouco porque ele começa a se perguntar o quanto eu conheci meu irmão, o que eu sei dele, se essa noite ela vai terminar bem. Eu também não podia deixar de destacar que esse é um dos livros que marcou mais a minha pré-adolescência, como os livros da série Vagalume que me inseriram assim no mundo da leitura. Primeiro porque esse foi o primeiro livro que eu lembre que eu li todo de uma vez só, de pegar em uma manhã e até o fim do dia lendo ele todo. Então isso foi muito revelador do quanto eu já estava gostando de ler. E depois porque esse livro ele carrega uma marca literária do Marcos Rey que é muito presente nas histórias dele, até para o público que não é o público jovem, como O Enterro da Cafetina, um livro de contos, Memória de um Gigolô, que é um romance, que é mostrar um pouco sobre como é o submundo paulista, como é aquele mundo que ele tanto tinha curiosidade, que aguçava tanto a criatividade dele na hora de escrever. Então, para quem lê os livros que não são da série Vagalume, vai notar essa característica muito forte do autor nas narrativas, e que ele sempre acaba carregando, né, isso um pouco para os livros, para os jovens, porque eu acredito que ele entenda que é importante falar sobre temas problemáticos, sobre realidades muito diferentes, sobre pessoas que às vezes não são do convívio de quem está lendo, ou muitas vezes quem está lendo está inserido em uma realidade complicada e aí vai se identificar. Então o autor ele pensa no todo, para que ele não esconda como o mundo é para os seus leitores, mesmo os mais jovens que vão começar a ler pela série Vagalume. E o Marcos Rey, nessa história, ele cria um personagem que tem uma característica de herói, como a turma lá do Léo e da Gina, que tem lá no Mistério dos 5 Estrelas, que a gente fica instigado a torcer por ele, porque o cara é sempre um mocinho que ele não é tão perfeito,
mas ele tem alguma coisa sempre relacionada com o que a gente sente, buscar sempre a justiça no mundo. Outro ponto alto do livro é que o Marcos Rey ele foi muito engenhoso em criar uma história sobre 12 horas de terror, mas dividindo cada capítulo em uma hora específica. Então o primeiro capítulo é a primeira hora, o segundo capítulo é a segunda hora e assim por diante, até que na última hora a gente finalize o livro todo. E por isso que eu acho que esse livro é interessante de ler. Ele traz muitas referências do Marcos Rey, ele traz muitas referências de São Paulo, para quem é apaixonado pela cidade como o autor era. Ele traz um sentido muito bom das ruas, da aventura. Ele tem um clima assim meio sessão da tarde, então ele é perfeito para quem quer ler, mas não quer ler algo muito extenso, mas ainda assim está procurando uma história que vai instigar e vai ter um final surpreendente. Eu queria também destacar um pouco sobre a biografia do Marcos Rey, porque ele foi um escritor muito importante para quem gosta de histórias policiais. O Marcos Rey ele nasceu em São Paulo, ele não nasceu com esse nome, né, como eu falei lá no começo do vídeo. Ele se chamava Edmundo Nonato, ele adotou o pseudônimo Marcos Rey quando ele participou do primeiro concurso de contos que ele ganhou do jornal Folha da Manhã, e aí ele decidiu se inscrever como Marcos Rey. Daí por diante ele continuou usando esse nome profissionalmente, e nisso ele escreveu dezenas de livros. Ele viveu fases da vida dele que foram muito complicadas. Tem uma entrevista do Marcos Rey em que ele fala, quando ele decidiu que ia escrever histórias, ia viver disso, e ele ainda estava indeciso sobre tomar essa decisão, a mulher dele, a Palma Nonato, tomou a decisão por ele, vendeu o carro e falou que agora ele poderia escrever as histórias que ele tanto sonhava. E nisso deu muito certo, tanto que ele é um autor que é lembrado até hoje por muitas pessoas e principalmente para quem é muito fã da série Vagalume. O Marcos Rey ele morreu em 1999 com 74 anos. Quando ele faleceu, a família cumpriu um pedido dele, que foi pegar as cinzas e jogar de helicóptero pelo centro de São Paulo, que era um ambiente que ele amava tanto, que ele tinha tanto carinho e que ele carregou tão engenhosamente para dentro das suas histórias. Outro dado interessante de ressaltar são os livros que o Marcos Rey escreveu ao longo da vida. Entre eles tem, eu vou pegar aqui para ler, tá? Um Gato no Triângulo, O Enterro da Cafetina, Memórias do Gigolô, Malditos Paulistas, aí já vem para a série Vagalume, Mistério dos 5 Estrelas, Um Cadáver Ouvia Rádio, Sozinha no Mundo, Bem-vindos ao Rio. Ele também escreveu Na Rota do Perigo, Um Rosto no Computador, enfim. Ele também escreveu um manual de roteiro chamado O Roteirista Profissional, em 1989, que o Marcos Rey ele já foi roteirista de televisão. Ele também ganhou alguns prêmios muito importantes da literatura, como o Prêmio Jabuti. Ele ganhou esse prêmio em 1968, que é um dos prêmios mais importantes da literatura brasileira. Também ganhou o Prêmio Jabuti em 1994 e também Troféu Juca Pato e também o prêmio da Associação Paulista dos Críticos de Arte em 1972. Então, retomando, por que eu acho interessante a gente ler 12 Horas de Terror do Marcos Rey? Porque é um livro ágil, a leitura é instigante, os personagens eles são cativantes, eles transmitem pra gente um pouco da realidade que a gente vive, do submundo, do não submundo, de pessoas que batalham, de pessoas trambiqueiras. Então a gente acaba vendo muitos lados da personalidade humana, das ações humanas, a gente vê os conflitos. É um livro que você lê rápido por causa do tamanho dele, né? E ele não perde em nada em profundidade, em qualidade, como tantos outros livros que o Marcos Rey escreveu para a série Vagalume. E a capa ela também é bem interessante porque os desenhos para a série Vagalume sempre trazem um pouco do ritmo da história, né? Você olha a capa e já fica um pouco com vontade de ler, porque a capa é chamativa, né? Bem, gente, então é isso. Para quem gostou do vídeo, pode clicar em gostei, pode me seguir nas redes sociais, o link tá na descrição do vídeo. Não se esquece de se inscrever se você quer receber mais conteúdos da série Vagalume, que eu posto aqui no canal semanalmente. E também, se você tiver interesse, eu publico textos no Wattpad, contos que eu escrevo. O link também está na descrição do vídeo. Por hoje é isso, até a próxima, tchau!